Sejam muito bem-vindos, amigos Cabeças de Gasolina. Eu sou Carlos Del Valle e esse aqui é o Roda com Roda, que é o seu programa no YouTube. Então, se você estiver ouvindo isso, né, no Spotify, você sabe que para procurar no YouTube é Roda com Roda. E se você estiver no YouTube e quiser ouvir a gente por podcast, né, tem lá no Spotify também. Esse cara aqui, ó, é o nosso Instagram e você acha também no Twitter e tudo mais. Minha gente, o assunto de hoje é a temporada de 1999 da Fórmula 1. Você sabe que a gente está fazendo aquela nossa série, e essa série está ficando cada vez mais legal. E esse ano de 99, olha, que ano cheio de peripécias, cheio de viradas, cheio de intrigas de todos os tipos. Então, foi um ano sensacional. Muito obrigado para quem está se inscrevendo no canal. Não esquece de se inscrever no canal. E como eu disse lá da outra vez sobre as notificações, você aperta no sino, segura e você aperta ali em todas. Na hora que você passa o mouse no sininho, você deixa lá todas, porque daí você sempre o YouTube vai te avisar quando a gente lançar vídeo, etc. Porque senão o YouTube ele faz aquele negócio de ele que acha quem que você pode ver ou não e tal, né? Então capricha nisso daí. Vamos então para 1999. Deixa eu apertar esse botãozinho aqui para eu ficar pequeno e a foto ficar grande. O primeiro carro que a gente vai falar muito da temporada mesmo, né? Mas o primeiro carro que a gente vai falar vai ser esse daqui, ó. A famosa McLaren MP414. Vocês lembram que no programa do ano passado, que a gente falou da MP413, o carro sensacional que o Adrian Newey chegou na McLaren e já construiu? Essa MP414 é um carro ainda melhor, porque o Adrian Newey fala no livro dele, eu sempre mostro o livro, né? Então vamos mostrar aqui, esse é o livro do Adrian Newey, Como Construir um Carro do Adrian Newey. Esse livro é muito legal. Qualquer dia desse eu vou mostrar que esse livro aqui é autografado pelo Adrian Newey. Então, assim, ele fala que esse carro é melhor, porque o outro, ele chegou na McLaren e só pôde botar o carro no túnel de vento em agosto. Esse aqui ele já começou em maio de 98 a trabalhar no carro para 99. Então é um carro que, claro, é uma evolução do outro carro, porque não teve nenhuma mudança nas regras de 98 para 99, e então é um carro mais refinado, né? Isso até é uma pauta que alguns amigos aí têm comentado nos comentários do YouTube, que a gente podia fazer uma comparação da velocidade dos carros. Eu acho que isso pode ser feito, porque tem pistas que não mudaram muito de um ano para o outro e tal. Então, a tendência é que os carros de 99 sejam mais rápidos que o de 98, já que a regra ficou estável. Esse carro ele era tão rápido, que se você for olhar, o Hakkinen ele fez 11 poles com esse carro. Ele fez a pole nas 5 primeiras corridas da temporada, depois teve 2 que ele não fez, e depois ele fez mais 6 poles seguidas. Então, 11 poles para o Mika Hakkinen. Só que, claro, ele só converteu 5 dessas poles em vitórias. Então, isso fala um pouco, talvez da parte da confiabilidade, talvez da parte operacional da McLaren, que não é de hoje. A McLaren, na minha opinião, sempre teve problema com isso, de soltar o piloto com a roda solta, quebrar peças esdrúxulas do carro, como suspensão, semi-eixo, etc. Então, das 11 poles, só 5 se transformaram em vitórias. Teve muitas vezes que as duas McLarens fecharam o grid de largada, né? Então, essa é a MP414, grande carro, foi campeão com o Mika Hakkinen, porém eles perderam os construtores, né? Quem foi campeão de construtores foi a Ferrari. E esse ano, claro, que acho que o que ajudou um pouco foi a história do Schumacher ter quebrado a perna. O Hakkinen também teve a sua parcela de culpa. Ele bateu sozinho 2 vezes durante a temporada. Acho que a maioria das pessoas vai lembrar daquela vez em Monza, que já estava indo faltando só 3 corridas para acabar. Depois daquela, o Hakkinen estava liderando, com Frentzen em segundo, e ele bateu sozinho na primeira chicane, rodou, e o carro morreu, e ele já jogou o volante longe. Daí aquela cena que ele achava que não tinha ninguém filmando, ele foi chorar agachado no meio da floresta e ficou lá, e no fim conseguiram filmar ele por cima, né? Então, e ele também bateu sozinho em Imola. Ele sai da variante baixa ali para ir para a reta dos boxes.
na hora que ele enfia o pé no acelerador para acelerar na reta, a traseira do carro escapa e ele enfia o carro no muro com toda a força. Então, teve isso também, né? Das 11 poles serem transformadas em 5 vitórias, motivos operacionais, às vezes azar, quebra, explodiu um pneu em Hockenheim e tal. Mas essa então é a MP414. Lembrando que o David Coulthard ganhou 2 corridas com esse carro. Ele venceu na Inglaterra e venceu também depois na Bélgica. Essa vitória na Bélgica do David Coulthard é uma que, assim, tomara que o Fábio Campos do Café com Velocidade não esteja ouvindo, que ele é um cara que condena veementemente o jogo de equipe e tal, mas você veja só, né? Na Bélgica, vamos ver aqui, a Bélgica, faltavam depois da Bélgica só 4 corridas. Então eles chegaram na Bélgica, fecharam a primeira fila do grid, né? Era Hakkinen na pole, Coulthard em segundo. E o que acontece? Na largada, o Coulthard larga um pouco melhor, os dois chegam a se tocar na primeira curva, certo? E o Coulthard acaba vencendo a corrida com o Hakkinen em segundo. Na minha opinião, com o Hakkinen 18 pontos à frente do Coulthard, isso não deveria ter sido permitido. Na verdade, já tinha que ser muito bem acordado com o Coulthard, assim, você não vai atacar o Mika Hakkinen na primeira curva. Então, isso é uma coisa que dificultou muito a vida da McLaren. E, claro, a nossa foto que eu comecei aqui o programa, essa foto aqui é na Áustria, o Grande Prêmio da Áustria, já depois que o Schumacher tinha quebrado a perna. De novo, a McLaren tinha feito a primeira fila, o Hakkinen largou melhor, estava em primeiro, só que vocês lembram que o circuito da Áustria ele tem 3 retas seguidas, né? Então, para frear para a curva 2, depois da segunda reta, o Coulthard, com toda a cara de pau do mundo, colocou o carro por dentro, ele estava atrás do Hakkinen e não conseguiu frear direito e virou, fez o Hakkinen rodar, as duas McLarens bateram, é uma cena muito clássica da história da Fórmula 1, e é aquela cena que tem o Adrian Newey levantando, jogando a apostila longe, a prancheta, sei lá o que, e o Hakkinen ainda ficou em último, porque imagina, você roda na curva 2 da corrida, vê o mundo ao contrário, ele ainda conseguiu chegar em terceiro, sendo que quem venceu a corrida ainda foi o Ed Irvine, né? Na imagem a gente vê que o Irvine é todo feliz da vida, que ele vai acabar vencendo essa corrida com o Coulthard em segundo, com cara de tacho, e o Hakkinen não muito feliz, muito pelo contrário, que acabou chegando em terceiro. Então, isso é uma coisa que no livro do Adrian Newey ele fala, quando o Schumacher quebrou a perna, a gente relaxou, perdeu a concentração e numa mistura de erros de piloto e também falha da equipe mesmo, a gente deixou a coisa chegar no ponto que chegou. O que eu estou querendo dizer a coisa chegar no ponto que chegou? O nosso amigo Ed Irvine, ele estava longe no campeonato, sabe? Quando o Schumacher quebra a perna, ele quebra aqui na 8ª corrida do campeonato. O Schumacher ele tinha conseguido assumir a liderança do campeonato. Aliás, ele tinha ficado bastante na frente do Hakkinen depois do Grande Prêmio de Mônaco. Essa foto aqui, ó, é uma foto do Schumacher em Mônaco. Essa corrida ele estava em segundo no grid, largou melhor e disparou, ninguém nunca mais viu ele. Chegou em primeiro e ele chegou a abrir 12 pontos para o Hakkinen depois dessa corrida de Mônaco. Então ele estava mais do que uma vitória na frente. Então foi uma temporada que estava disputada, só que são essas 2 vitórias aqui, ó. O Schumacher ganha em San Marino e ganha também em Mônaco, 2 vitórias seguidas, sendo que o Hakkinen abandonou e chegou em terceiro. Só que daí o Hakkinen ganha 2, assume a liderança. Depois o Hakkinen amplia um pouco mais naquela corrida na França que a gente vai falar, e o Schumacher quebra a perna. Na Inglaterra, o Hakkinen chegou já liderando, até eu tinha falado errado, teve um amigo aí nos comentários do YouTube que corrigiu a gente. E então daqui para frente, o Hakkinen estava na frente do campeonato e o Schumacher estava fora. Só que, por uma ironia do destino, nessa corrida que o Schumacher quebrou a perna, o Hakkinen abandonou e depois o Irvine, e nessas 3 corridas o Irvine faz um segundo e 2 primeiros. Então o Irvine chega a ficar na frente no campeonato, né? Depois dessa corrida da Alemanha aqui, por incrível que pareça, o nosso amigo Irvine chegou a ficar na frente. Então foi uma gangorra o campeonato.
É, essa, esse, essa imagem da fratura do Schumacher, né, foi uma falha no caliper, né, na pinça traseira do freio em Silverstone, né, depois da reta do hangar, né, você vê, eu tenho a impressão, quando a gente vê o vídeo, né, eu estava assistindo ali a recapitulação da temporada, o Season Review, para fazer esse vídeo, e eu tenho a impressão que já vem saindo fumaça da roda do Schumacher desde lá do meio da reta, sabe? Porque o que aconteceu foi que o freio não soltou totalmente, mas ele estava tentando ultrapassar o Irvine, porque ele perdeu para o Irvine na largada e ele não queria deixar o Hakkinen escapar. Ironia do destino, não estava valendo, né? O Schumacher, a corrida tinha sido parada porque dois carros morreram na largada e a direção de prova resolveu cancelar a largada e fazer outra. Então, eles estavam lutando na reta do hangar, a equipe estava tentando avisar pelo rádio para eles não lutarem, mas eles não ouviram, acho que na névoa da guerra, né? Eles acabaram, que o Schumacher estava por dentro na Stove, deixou ainda para frear para lá de Deus me livre, o carro não freou, ele foi reto, né? Uma cena horrível de se ver. Ele, quando ele colide com os pneus, ele está a 108 km por hora e um pedaço da suspensão acaba entrando no chassi e quebrando a perna do Schumacher em dois lugares. É, tem um outro livro que eu tenho usado bastante, né? Tem outros livros que a gente vai usar mais para frente, mas que assim, que é o livro do James Allen sobre o Schumacher, que é esse livro aqui, né? The Edge of Greatness, já falei várias vezes dele, Michael Schumacher, The Edge of Greatness. E eu estava lendo sobre esse ano de 99 aqui. Isso é uma coisa interessante, que o tanto que o Irvine é um cara é, assim, deselegante, né, nas afirmações, né? Ele chega a falar num momento ali que no fim o Schumacher quebrar a perna foi bom para mim. Eu sei que é desagradável eu falar isso, mas agora eu virei primeiro piloto, porque ele já estava meio às turras com a Ferrari, porque na corrida anterior, em Magny-Cours, o Schumacher estava com problema de câmbio, ele chegou no Schumacher e a equipe não deixou ele passar. E o Schumacher, depois dessa corrida, minimizou esse negócio de segundo piloto. Ele falou: olha, nós estamos aqui o terceiro ano, eu e o Irvine, né? Quarto ano, né? 6, 7, 8, 9. E só uma vez que mandaram ele sair da minha frente. Então, esse negócio aí está sendo exagerado pela imprensa, etc. Isso deixou o Irvine muito bravo. Ele estava negociando para ir para Jaguar no ano seguinte, acabou indo, inclusive, para Jaguar Verdinha. Para o ano seguinte seria o Rubens Barrichello, que estreou na Ferrari no ano 2000. E ele deu todo tipo de declaração infeliz, né? O Ed Irvine. E acabou que o Schumacher ficou fora de 6 corridas. Eu acho que a gente tem que dizer assim: o Irvine conseguiu 4 vitórias, ele vence a primeira etapa do campeonato. O Schumacher, ele deixa o carro morrer no grid, né? Ele deixou o carro morrer no grid 2 corridas seguidas. Lá no Japão, quando ele perdeu o título para o Hakkinen, na última corrida de 98, e na estreia em 99, o Schumacher deixa de novo o carro morrer. E ele vai para lá no fim do grid. Abração por Bruno Shinozaki. E o Irvine acaba ganhando essa corrida porque as McLarens, as duas quebram, né? A McLaren tem essa tendência de ser um carro meio que gosta de ser meio frágil de vez em quando, né? Então o Irvine vence a primeira, depois ele ganha essas duas lá no meio do campeonato, quando a coisa começa a ficar feia pro lado da McLaren, tanto que ele toma a liderança, ele fica 8 pontos à frente do Mika Hakkinen nessa altura aqui do campeonato, ó. Depois desse grande prêmio da Alemanha aqui, que o Irvine ganha a segunda seguida, né, a Alemanha que foi a 10ª de 16 etapas, o Irvine está 8 pontos na frente do Hakkinen. Então você vê o que a McLaren conseguiu aprontar. E depois ele vai vencer aquela corrida na Malásia, que o Schumacher foi um escudeiro para ele, né? O Schumacher voltou na Malásia, ele ficou fora a Grã-Bretanha, ficou fora de 6 corridas, né? A Áustria, a Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália e Nürburgring. Ele volta na Malásia e o Schumacher foi um escudeiro extremamente voluntarioso, né? Ele chegou, o Schumacher, para essa corrida, fez 1 segundo a pole na frente dos outros, esmagou a concorrência no qualifying. E o que o Schumacher fez foi, ele mandou o Irvine passar e ele ficou segurando o Hakkinen, de todo jeito, com aqueles cotovelos largos que só Schumacher sabe. Só Schumacher não, né? Tem uns caras que se você pedir para ele
a missão dele é não deixar o cara da frente passar, ele vai falar, puxa vida, essa é a missão que eu pedi a Deus, né? Se pega Senna, Schumacher, acho que dá para colocar o Verstappen nessa daí também, né? E o Schumacher exerceu essa função de maneira primorosa, o Irvine ganhou e o Schumacher ficou em segundo. E aí eles vão lá para o Japão. E o que é mais irônico, o que é mais louco, né, de se pensar, eu até falei isso no final do vídeo passado, é que com essa vitória na Malásia, você vê que o Hakkinen via de vários resultados ruins, né? Ele teve um abandono em um quinto lugar. O Irvine sai da Malásia 4 pontos à frente do Hakkinen. Então, quando eles chegam para a finalíssima em Suzuka, o Irvine está na frente 4 pontos. E o Schumacher está lá para ajudar. De novo, o Schumacher faz a pole, só que ele larga pior do que o Hakkinen. E o Schumacher fica sombreando ali o Hakkinen a corrida inteira, pressionando tal, porque se o Hakkinen não vencesse, podia ser que o Irvine tivesse chance, né? Daí o Schumacher podia deixar o Irvine passar para segundo e daí com isso o Irvine seria campeão. Mas o Schumacher chegou perto, mas nunca chegou a ameaçar. Existem controvérsias, né? Se o Schumacher ele falou que ele ia ajudar a Ferrari e ia ajudar o Irvine, mas muita gente não acreditou. Será que ele teria talvez podido ajudar mais, né, o Irvine nessa corrida de Suzuka? Nunca saberemos, né? Mas o fato é que o Schumacher, isso é uma coisa que eu até anotei aqui, que essa fratura dele, ele chegou assim a ficar muito impressionado, porque não fazia tanto tempo da morte do Senna. Ainda era uma coisa muito viva, né, na Fórmula 1. E ele lembra que o Senna foi reto também numa curva, só que, claro, o Senna estava muito mais rápido e bateu no muro de concreto, né? Ele bateu numa barreira de pneus a 100 km por hora, mas ele quebrou a perna. Ele lembra que ele sentiu o mundo inteiro como se fosse escuro, como se ele tivesse em outra existência, assim, esperando os comissários chegarem para atender ele. Então, e de certa forma, ele ter ficado fora dessas 6 corridas, sabendo que ele não ia participar da corrida pelo título, mudou. Eu comparo muito esse acidente do Schumacher com o acidente do Senna de 88 em Mônaco, né? Tem muita gente que diz que o Senna se tornou outro piloto depois daquela vez. Ele foi muito mais maduro. Há controvérsias, né? Que ele ainda aprontou algumas depois ali. Mas, de qualquer forma, ele muito menos intempestivo, né? O Senna foi apesar de ele ainda ser jovem ali em 88, de 88 ali de Mônaco, onde ele está 1 minuto na frente e bate sozinho ali na Portier, né? Antes da entrada do túnel em Mônaco. Dali ele foi para vencer 3 títulos, né? E o Schumacher, desse acidente aqui de 99, ele sai para vencer 5 títulos. Então o Schumacher, esse acidente serviu muito para amadurecer, para ele ver de outra maneira a vida e o esporte em si, né? Dá muito a impressão disso. Foi muito polêmico, sabe? Essa parte que ele ficou fora da corrida, da temporada, porque assim, o pessoal falava, quando que ele vai voltar? Porque ele machucou o pé ali no Grande Prêmio da Inglaterra. Só que uns 40 dias depois, quando eu estava voltando das férias, geralmente ali perto do Grande Prêmio da Hungria, ele já estava de férias, chegou a pilotar o carro, né? Eles foram lá para Mugello, ele fez um tempo um pouco melhor do que o Irvine, só que ele disse que estava sofrendo de muita como é que se diz, de muita dor ainda, sabe? E depois ele ainda teve Spa, de novo ele tinha testado o carro, mas resolveu não voltar. E os paparazzi chegaram a fotografar ele nas férias de agosto com a família, e ele estava subindo uma montanha pedalando uma bicicleta. Então a galera começou a ficar meio pressionando ele, né? E daí teve uma vez que o Montezemolo ligou pro Schumacher, e quem atendeu foi a Gina, filhinha dele pequena, e falou: não, o papai tá calçando a chuteira, espera aí que ele já vem. E o Montezemolo falou: calçar chuteira. Sei. Então, teve muito desse quiprocó, dessa coisa de será que o Schumacher volta? Será que ele não está querendo voltar para ajudar o Irvine? Será que ele está deixando a Ferrari na mão? E você conhece a imprensa italiana como é que é, né? Tanto que depois
quando o Irvine está lá lutando pelo título, tem gente que acha que talvez o Schumacher não ajude tudo que deveria. Mas o fato é que quando o Schumacher volta, ele está voando baixo, né? Você pode interpretar que ele deixou para voltar na hora certa. E outra coisa que o Schumacher, uma semana antes do Grande Prêmio de Monza, ele foi lá testar o carro, e ele andou muito bem em Monza, o que podia na época testar uma semana antes, só que ele disse que aquelas zebras de Monza, para quem lembra, aquela primeira chicane de Monza eram zebras assassinas mesmo, né? E ele disse que aquelas zebras acabavam com ele de dor, etc. Ele acabou não voltando, né? E ainda a gente tem que falar ainda dessa Ferrari, que quando você sai de Sepang, que o Schumacher foi o escudeiro voluntarioso, um desempenho genial dele, né, nos treinos e tal, o, a Ferrari é desclassificada por causa dos defletores laterais, né, que são, se você for traduzir, isso pode chamar de barge boards. Para quem estiver vendo isso em vídeo, são esses defletores que ficam aqui do lado do piloto. No livro do Adrian Newey, ele fala que assim, a Ferrari trouxe novos defletores para a antepenúltima corrida em Nürburgring. E a Ferrari não deixava ninguém ver, ficava um monte de mecânico na frente, ele tentou ir lá ver, os caras enxotaram ele, na época não tinha fotógrafo, ele fala tudo isso no livro dele lá, no Adrian Newey, How to Build a Car. Chega em Sepang, o Schumacher e Irvine vencem a corrida, mas a Ferrari é desclassificada por causa dos defletores laterais, por causa das barge boards. E o Adrian Newey, ele vai lá dar uma olhada no carro, no Parque Fermé, depois da corrida, e ele fala que já dá para ver que está irregular, porque, segundo ele, o assoalho do carro tinha que vir até embaixo do board, uma série de coisas que não estava de acordo com o regulamento. Ele mostra para o Charlie Whiting e o Charlie Whiting fala: este carro realmente me parece irregular. E acabaram desclassificando a Ferrari, e é uma coisa engraçada que o Adrian Newey, ele não tem assim, nenhum amor assim, pela Ferrari, né? No Love Lost. Ele fala que a Ferrari foi lá, ele usa no livro dele o termo FIA, né? Ferrari International Assistance, que o tribunal de apelos para o qual a Ferrari apelou parecia um tribunal da Inquisição, que não dava muita voz ali para quem era contra a Ferrari, que ele parecia que ele fala, inclusive, que ele não vai dar mais detalhes, porque ele tem medo de processo, esse tipo de coisa, e que nesse tribunal de apelos o Charlie Whiting não apareceu, porque ele estava de férias. E tem mais uma coisa interessante que o Adrian Newey, ele fala bem assim, no livro dele, ele foi lá e falou para o Max Mosley: poxa vida, vocês sabem que esse carro está irregular e vocês estão querendo reinstar a Ferrari, né? Então estão querendo colocar a Ferrari de novo. Porque se a Ferrari fosse desclassificada em Sepang, automaticamente Mika Hakkinen e McLaren seriam campeões de pilotos e construtores. E o que o Mosley fala, segundo o Adrian Newey no livro dele. Eu, para falar essa frase, eu vou mostrar o livro do Adrian Newey, porque é uma declaração muito bombástica que ele faz nesse livro, que é: eu fui falar para o Max Mosley, e o Max Mosley me disse: a culpada é a McLaren. A McLaren esperou a Ferrari vencer e ficar na frente do campeonato para então fazer essa reclamação. Fecha aspas. Então, e depois vai lá para o tal do Tribunal da Inquisição. O que acontece, então, é que o Adrian Newey, ele sempre tem essa parada de Ferrari International Assistance. Eu acho assim, você tirar uma vitória ali no tapetão no final é muito complicado. É uma coisa que eu até estava conversando nos comentários com o pessoal aqui nos comentários do YouTube, que por exemplo, a FIA desclassificou o Schumacher em 97, né? Quando ele tocou o carro em cima do Villeneuve, lá na curva Dreisack, no Grande Prêmio da Europa em Jerez, na finalíssima. Mas, se o Schumacher tivesse sobrevivido aquilo, ou se os dois tivessem sido eliminados e o Schumacher fosse campeão, acho muito difícil que a FIA tivesse coragem de mudar o resultado do título no tapetão. Então, o dirigente, de maneira geral, acho que ele tem muito receio disso, né? Então eu acho que essa Ferrari International Assistance que o Adrian Newey fala no livro dele, acho que é muito Max Mosley querendo dizer que seria muito desagradável mudar o resultado do campeonato, decidir assim no tapetão, né? Então, mas claro, isso fica
Sempre vai ficar essa dúvida pairando, né? De qualquer forma, o Adrian Newey, ele termina esse ano de 99 totalmente drenado, ele fala no livro, exausto física e mentalmente. Ele já entrou em 2000 um tanto quanto assim abalado pela temporada de 99, né? Todo mundo sabe que essas disputas por título, ainda mais quando vai para a última corrida, nessa season review que eu assisti no YouTube, a última declaração é do Hakkinen, né? Que ele fala: olha, eu não desejo para ninguém passar por isso, que é decidir uma temporada na última corrida, porque é uma coisa que é de destruir os nervos de qualquer um. Então é isso, meus amigos. Esses são os dois carros que lutaram pelo título. Mas existe um terceiro carro que também foi muito bem, que é a Jordan. Pra você ter uma ideia, o Frentzen, ele vence essa corrida em Monza. Quando o Hakkinen bate sozinho, quem está em segundo é o Frentzen, e ele vence a corrida. E nesse momento, faltando 3 corridas para terminar, o Frentzen está só 10 pontos dos dois que estão empatados em primeiro, né? Então você tem 60 pontos Hakkinen e Irvine e 50 pontos o Frentzen, ou algo que o valha, por exemplo. Sendo que faltavam 3 corridas, cada vitória valia 10 pontos e mais. Na corrida seguinte de Monza, quem fez a pole? Heinz Harald Frentzen. Então, a Jordan, esse foi o ano melhor da Jordan da história e, claro, o melhor ano do Frentzen, porque ele chegou a lutar pelo título. Só que acontece uma coisa nesse grande prêmio de Nürburgring, né, que a gente vai falar, já vamos falar agora, né? O Frentzen você tinha que ligar um botãozinho no carro que era para não deixar o carro morrer no pit stop. É o anti-stall, né? Hoje em dia todos os carros têm isso automaticamente. Mas na época não, né? O que acontecia do carro morrer, né, na largada, você vê o Schumacher e depois em Silverstone, naqueles 2 carros, isso vivia acontecendo, né? Eu tenho a impressão que ainda estava muito jovem esse negócio da embreagem ser numa alavanca, né, que o piloto controlava com a mão. Então isso era muita gente que deixava o carro morrer. Então o que acontecia? O piloto acionava o anti-stall na hora que ele chegava pro pit stop e ele tinha que desligar na saída, né? Isso foi divulgado agora muito recentemente, né? Porque o que eles falavam que foi uma coisa que o que deu ali com o Frentzen foi uma pane elétrica, mas na verdade sempre o engenheiro do Frentzen, que era o nosso amigo Sam Michael, ele falava cancel, cancel, que era o sinal que era para desligar o anti-stall. Mas o Sam Michael, naquela loucura que eles estavam lutando pela vitória, eles estavam 4 segundos à frente do Hakkinen, em vez de falar cancel, cancel, o Sam Michael fala, ele fala, você está 4 segundos à frente. E o Heinz Harald Frentzen não desliga o anti-stall e o carro simplesmente entra em ponto morto e dá uma subidinha no giro do motor. Depois que eles foram descobrir que tinha sido isso, mas eles nunca divulgaram para preservar tanto o Frentzen como o Sam Michael. Então, você vê que o Frentzen podia ter vencido essa corrida. Só que, claro, isso aconteceu no momento da corrida, toda essa parte desse coração partido, no momento que ainda estava seco. Depois, essa corrida se transformou numa corrida maluca. Essa é uma daquelas corridas daqui o pessoal brinca que é a corrida que ninguém queria ganhar. Por quê? Porque foi a corrida que o Johnny Herbert ganhou, porque o Frentzen estava ganhando, abandonou por causa do anti-stall. Coulthard estava liderando, bateu. Fisichella estava liderando, bateu. Ralf Schumacher pulou para a liderança. O que aconteceu com ele? Furou o pneu. Então foram 4 líderes que abandonaram na liderança. E daí o Herbert pegou a liderança e não deixou mais. Então foi a única vitória da Stewart, né, na história da Fórmula 1. Stewart que ia virar Jaguar no ano seguinte. Então, assim, grande ano da Jordan, 2 vitórias do Frentzen. A primeira tinha sido em Magny-Cours, que é outra que tem a ver com a Stewart, porque quem fez a pole nessa corrida de Magny-Cours foi o Rubens Barrichello, a segunda pole dele na carreira. A primeira tinha sido em 94, em Spa, na chuva, e dessa vez de novo na chuva. Rubens Barrichello, com seu enorme talento, meteu o carro na pole. Ele acabou chegando em terceiro na corrida, porque o que aconteceu na corrida foi que o Frentzen
pela estratégia de combustível, acabou parando só uma vez, todo o resto do pelotão parou duas, e ele acabou vencendo a corrida. E o Johnny Herbert é o cara que venceu a única da Stewart, que foi depois essa corrida maluca do Nürburgring, né? O Barrichello teve 3 pódios e ele fez 21-15 em pontos em cima do Johnny Herbert. E vocês acreditem se quiser, a nossa amiga Stewart, ela ficou em 4º lugar nos construtores, ficou inclusive na frente da Williams, né? A Williams ela terminou em 5º construtores, atrás da Jordan e atrás da Stewart. Então você vê que a Williams, esses 2 anos dela no limbo, né, com esse motor que eles chamaram de SuperTech nesse ano, era o Renault preparado ainda, a Williams deu uma descambada, né? Não conseguiu alguns pódios apenas e ficou em 5º no campeonato. Então, Jordan, grande carro, Jordan 199, o Gary Anderson tinha saído da Jordan e tinha ido para a Stewart. Quem dirigiu esse carro aqui, a parte técnica, foi o Mike Gascoigne, e depois o Gary Anderson, para 99, ele foi para a Stewart. Então ele não estava dando certo na Jordan, mas fez um carro muito bacana, e a Stewart teve o seu melhor ano na Fórmula 1. Né? A Stewart só teve 3 anos, né? 97, ano de estreia, o carro quebrou lá, de 16 corridas, os pilotos terminavam 2 ou 3. No ano seguinte, o carro era muito ruim, porque eles não conseguiam, não tinham as manhas ainda de projetar o carro do ano seguinte, quando estava tendo temporada, mas para o 3º ano eles conseguiram fazer um trabalho muito decente, e acabou que terminaram em 4º no campeonato, inclusive com direito a uma vitória. A Jordan, o desempenho foi ainda melhor. Se você olha o campeonato de construtores, a Jordan terminou em 3º com autoridade. Ela ficou bem na frente do 4º e 5º. Você olha, a Jordan 61 pontos contra 36 da Stewart e 35 da Williams. É claro que a Jordan ficou bem longe da Ferrari e da McLaren. Então, anos muito dignos aí para essas equipes que a gente poderia chamar de equipe média. Sobre a Williams, a gente ainda tem que falar uma coisa importante, que os pilotos da Williams eram Ralf Schumacher e Alessandro Zanardi, que a gente está na torcida aí pela recuperação dele, de que na época que eu estou gravando isso aqui, ele teve um acidente de bicicleta, foi atropelado e tal, e está num estado relativamente grave. Esse ano, o Zanardi foi trazido de volta para a Fórmula 1, né, porque ele tinha estreado na Fórmula 1, foi para a Indy, teve uma carreira muito dominante lá, nos Estados Unidos, e voltou para a Fórmula 1 para esse ano aqui de 99 com a Williams. Mas o ano do Zanardi foi uma coisa muito lastimável. Todos os 35 pontos da Williams nos construtores foram marcados pelo Ralf Schumacher, que teve 3 pódios. Então, todos os 3 pódios foram do Ralf, mas todos os 35 pontos foram do Ralf. O Zanardi terminou o ano zerado. E isso foi atribuído na época ao fato dele não conseguir se acostumar com esse tipo de pneu sulcado, que é uma coisa que acabou mudando um pouco o jeito do pessoal dirigir. Eu anotei aqui algumas coisas sobre 99, algumas corridas também que são históricas. Eu acho que eu falei já da França, falei de Silverstone, teve a Áustria, né, que teve a colisão das McLarens, a Bélgica, que teve, na minha opinião, tinha que ter tido ordens de equipe, e o Nürburgring, que era a corrida que nem queria ganhar. Só falta uma para eu falar, que é o Muro dos Campeões, nasceu nesse ano de 99. Nós tivemos, eu nem falei, né, o companheiro de equipe do Frentzen na Jordan era o Damon Hill. E o que aconteceu? Damon Hill foi o primeiro, é campeão do mundo, foi lá e enfiou o carro no Muro dos Campeões do Canadá. Na época ele ainda não tinha esse nome, só chamava Muro. Logo, algumas voltas depois, o Schumacher estava liderando a corrida e da liderança ele se espatifou no Muro dos Campeões, que na época só se chamava Muro. E para surpresa de todos e risos gerais, na volta seguinte enfiou o carro no muro o nosso amigo Jacques Villeneuve, que estava pilotando pela BAR. Inclusive foi uma desgraça, né, que a BAR não marcou ponto, né, BAR Supertech. Ficou em 11º no campeonato com 0 pontos. Então o muro de Montreal passou a se chamar Muro dos Campeões, porque na mesma corrida, o Grande Prêmio do Canadá de 1999, 3 campeões mundiais enfiaram o carro no muro. Damon Hill, Michael Schumacher e, por último, Villeneuve, na sua terrível BAR Supertech, que não foi a lugar algum nessa temporada. Meus amigos, esse foi o ano de 99.
ano seguinte, 2000, a gente vai começar com uma sequência de títulos de um dos grandes pilotos da história da Fórmula 1, que é o Michael Schumacher. Não se esqueça de manter a sua inscrição aqui no canal, aperta o sino, mas escolhe todas ali quando você apertar o sino. Curte o vídeo, ó, dá um tapa ali no joinha, que sempre ajuda para mais gente saber dos nossos vídeos. E prestigie também os canais dos nossos amigos aí que produzem conteúdo, que são o Boteco F1, a Dupla Aerodinâmica e o Boletim do Paddock. Beleza, meus amigos? Então a gente vai conversar de novo no próximo vídeo. É sempre muito bom falar com vocês e a gente conversa na próxima. Um abração para todo mundo e até lá.